Vida em França. E a rubrica Vida em França tem hoje a assinatura de Carina Branco. Os 400 anos. 400 anos. Comemora-se Molière? É um motivo para comemorar? Para mim é comemorar, mas não comemoro. Molière foi sempre, para mim, uma espécie de farol. É um homem-teatro a falar de outro homem-teatro. Um tem 85 anos, chama-se Rogério de Carvalho, é luso-angolano e continua a encenar. O outro tem 400 anos, chama-se Jean-Baptiste Poquelin, conhecido como Molière, é francês e a sua obra continua a ser encenada. 4 séculos os separam, mas o tempo não conta em palco. Rogério de Carvalho já fez quase tudo, dos autores contemporâneos aos clássicos. Há quem tenha escrito que ele vendeu a alma ao teatro e nesse pacto não faltam as homenagens a Molière. Molière representa para mim o grande teatro, uma espécie de máquina que mostra a pobreza e a humilhação do ser humano no seu processo de vida político, de domínio político, de controvérsia e de sensações. É um teatro altamente carnal, onde as coisas são levadas às últimas consequências em termos de predestinação das virtudes e das desgraças do ser humano. O que é que Molière continua a trazer ao teatro contemporâneo? Se são aquelas personagens obsessivas, se é simplesmente o amor ao teatro, se é simplesmente o texto, ou seja, como é que Molière resiste ainda hoje e as pessoas vão buscá-lo e vão pô-lo em cena? São os grandes textos, são as obras-primas. É a mesma coisa que Shakespeare, não é? Aliás, ele gostaria de ser Shakespeare. É o que acontece com as tragédias gregas. Como é que é possível aquilo ainda dizer alguma coisa sobre a nossa visão do mundo? Concretamente Molière, porque é que ele resiste? Resiste porque, por exemplo, as personagens são personagens muito ricas do ponto de vista do caráter. São personagens que têm muito a ver com o contexto daquela altura, do seu tempo, que se projeta no tempo de agora. Tem muito a ver com o estilo dele. Há uma leveza, há uma virtuosidade, ele é um humanista. Todas as personagens são ricas, não são coitadinhas que andam para ali arrastar o texto. É raro encontrar um grande encenador que não tenha trabalhado Molière. Cada um deles trazem um processo de inventividade muito profundo e muito forte. Isso é o que me atrai a Molière. Nós nunca sabemos como é que uma cena vai enquadrar-se no processo de trabalho. Porque os textos de Molière permitem uma grande inventividade, permitem um imaginário riquíssimo para o encenador e permite também aquela satisfação que nós sentimos que estamos a trabalhar com coisas muito, muito ricas, como se fossem pequenas joias, pequenas pérolas, encontradas no fundo para criarem objetos de joalharia muito rico. Fiz duas peças, três, deixa-me cá ver. Portanto, o Avarento, o Doente Imaginário, o Tartufo. Os grandes espetáculos que eu me abriu portas, né? Foi o Avarento e o Doente Imaginário. Porquê Molière? Molière, quer dizer, nós temos, à medida que vamos avançando com a idade e com interesse pelo repertório universal, temos que passar pelos grandes autores, não é? E eu sabia e senti que era uma necessidade de fazer. Houve uma companhia que propôs para fazer o Doente Imaginário e o Avarento. A ensemble? O ensemble, pois. E foi um grande espetáculo, e o espetáculo que me abriu totalmente as portas para uma realidade que ainda não tinha experimentado. Como assim?
pelas razões ligadas à descoberta do teatro. A forma como as coisas apareceram, a forma como o texto nos dá o campo da atuação, permite-nos uma espécie de descoberta, redescoberta e, ao mesmo tempo, um encontro com a minha própria experiência e encontrar um teatro completamente profundo, aberto, iniciático e cheio de complexidades no que se refere à técnica de teatro. Ou seja, Molière fê-lo transformar ou rever a sua técnica de teatro? Sim, também isso aconteceu com Tchekhov. Aconteceu-me com Racine. Todos os grandes textos permitem-nos esse sentimento de sentir o gozo de que o teatro nos apresenta ao trabalhá-los para um espetáculo. E em Molière, o espetáculo está lá no próprio texto, mas ao mesmo tempo é preciso ter uma capacidade de reinvenção e de encontrar o lado fantasmagórico, o lado em que a encenação cobre o próprio mundo da vida, a crueldade da vida, etc. E como é que se reinventa Molière sem perverter Molière? Sem perverter Molière. O Molière é um bocado perverso, né? Portanto, as coisas já estão lá. Nós, quando caminhamos por um mundo desconhecido. E depois esse mundo vai abrindo para a realidade da sociedade, para a realidade dos mecanismos de hipocrisia, etc. E Molière é muito subtil, porque por trás de Molière há sempre uma tragédia. Não posso dizer que seja trágico ou cómico, mas, por exemplo, nessas duas peças que eu fiz, Doente Imaginário, no Doente Imaginário, por exemplo, o Molière, a última peça que ele escreveu. E é interessante por o seguinte, há um drama dele, quando alguém está a pegar no texto daqueles, sentimos logo esse lado da perversidade de o próprio autor morre ao representar esse seu texto, porque ele, quando sai do espetáculo de Doente Imaginário, ele já morre em cena, quase, morre em cena. Muita gente, quando fala do Rogério de Carvalho, louva o seu trabalho minucioso sobre a palavra, sobre a sonoridade da palavra. Como é que trabalhou o texto de Molière, que é difícil, é palavroso? Não, mas tem muita ação. Essa ação é a ação do próprio discurso, da própria palavra. A palavra é uma realidade concreta, em que a fisicalidade do que é dito é uma das coisas mais importantes, das mais importantes e das mais complexas que nós trabalhamos no caso de diálogos. A palavra tem que ter uma dimensão de criar, tal como acontece na ópera, uma certa musicalidade que atrai o público e o público é gratificado por isso. É um gozo. Dizer, falar, fala-se hoje, já não se representa, hoje encarna-se as personagens são encarnadas. O que é que isto quer dizer? A relação entre o que eu digo em palco tem que ter uma autenticidade, em primeiro lugar, tem que ter uma dimensão musical, como acontece, por exemplo, na ópera, e assinalar a subtileza do estilo de quem escreveu o texto. Uma lição sobre o teatro, a arte e a vida por Rogério de Carvalho, um dos mestres intranquilos do teatro português.